Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Paloma, sou aqui do Loma Crochê. Se você ainda não me conhece, seja bem-vindo aqui no canal. Já se inscreva, ative as notificações, tá? Para você ficar ligadinho nos conteúdos que eu trago aqui. Deixe seu comentário também, se puder curtir o vídeo, para poder estar me ajudando. Gente, hoje eu tô gravando esse vídeo aqui, é no dia 2 de julho de 2026. Estou no meu horário de almoço. Hoje eu estou no hospital, estou de plantão. E estou aproveitando meu horário de almoço para fazer um pouquinho de crochê, né? Como algumas pessoas já sabem, a maioria, né, que tá aqui, eu sou técnica em enfermagem, crocheteira, dona de casa. E aqui eu trago um pouquinho da minha rotina, né? E hoje no meu horário de almoço eu não quis descansar, não quis deitar. Eu tô um pouco agitada por esses dias, então resolvi fazer crochê. Isso aqui não é uma encomenda, vai ser um presente para uma colega muito especial. E aí eu trouxe para poder estar dando continuidade hoje, né? Eu já tinha as florzinhas prontas. Isso aqui vai ser uma passadeira. Eu já tinha essas florzinhas aqui prontas, ó. E comecei a passar o bege hoje. Eu já passei também em um tapetinho. A minha massadinha, porque estava na sacola aqui. Esse é um tapetinho também com duas flores, oval, tá vendo? Essa parte bege também eu passei hoje no ônibus. E agora eu tô fazendo aqui da passadeira. Tô passando 4 carreirinhas do bege. E depois eu vou vir com o lilás, tá? E hoje, gente, eu queria conversar um pouquinho com vocês mesmo sobre sonhos. Sobre alguns sonhos que a gente tem, né? Que às vezes a gente acha que vai ser impossível de ser conquistado, de ser realizado, mas não. Por exemplo, eu tô gravando aqui pro YouTube tem um mês. Fez um mês, dia 20 de junho. Eu comecei a postar vídeos aqui. E eu comecei do zero mesmo. Sem nenhum inscrito, nada. Só tinha coragem e a fé. E vendo alguns vídeos aqui, né, de outras crocheteiras e tal, e até mesmo de outras pessoas que não fazem crochê, mas que gravam aqui para a plataforma, eu fui criando coragem de estar postando aqui também. Confesso que no início eu fiquei meio com medo, né, assim, de como seria a aceitação, se eu iria conseguir ou não gravar os vídeos para cá, se eu iria conseguir falar, porque, por mais que não pareça, eu sou tímida demais. Eu tenho muita vergonha de falar em público, ou de estar gravando vídeos mesmo. Mas eu falei, gente, o não eu já tenho, né? Então eu vou correr atrás do sim e vou fazer por onde dá certo. Porque se é algo que eu quero, se é algo que eu almejo, se é algo que Deus colocou no meu coração, não tenho porquê eu ter medo de dar errado, não é mesmo? Então eu fui e comecei a gravar pra cá e tem dado certo. Eu tô com um mês e pouquinho, né? Eu tô trazendo conteúdo aqui pro YouTube. E já tô com 200 inscritos, 201, 202. E assim, pode parecer pouco. Pode parecer assim, que não é muita coisa. Falar, gente, mas tá com 200 inscritos, já tá se achando. Não tô me achando, gente, mas assim, eu já tô muito, 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 muito grata. Porque, como eu disse, eu comecei do zero. Não tinha nenhum inscrito. E agora, com um mês e pouco, já tenho 200. Então, assim, a vontade de trazer mais vídeos, de criar conteúdo, né, de procurar assunto para gravar vídeo aqui, tem se tornado cada dia maior. E isso é muito bom, sabe? Porque impulsiona a gente a querer fazer as coisas, a querer correr mais atrás, a querer otimizar mais o nosso tempo. Porque quando a gente tem um objetivo na vida, acaba que tudo se volta em prol daquele objetivo, não é mesmo? E eu não falo só do crochê, eu falo no geral. Então eu comecei, né, com essa vontade de gravar vídeos e tudo. E tem dado certo, graças a Deus. Ganhei minha cadeira gamer, ganhei o microfone, tudo para me auxiliar no meu trabalho com crochê. Que um dia lá atrás já foi só hobby.
mas que hoje é uma profissão. E eu sou muito grata por ter esse dom, sabe? Que por poder alegrar, né, a casa das pessoas com minhas peças. E assim, não é fácil, tá? Não vou falar que é fácil, que é mil maravilhas, porque não é, principalmente para mim que trabalho fora. Eu ainda não tenho filhos, né? E então se torna um pouco mais fácil. Em questão de eu não ter que cuidar de uma criança ou de um filho, ter aquela responsabilidade, mas ainda assim é muito puxado, porque eu trabalho dia sim, dia não no hospital, costumo às vezes precisar de eu fazer um plantão para o próprio hospital, ou às vezes fazer uma troca de plantão, e que acaba bagunçando um pouco minha rotina. Então tem tudo isso, sabe? Que acaba que dá uma, não é uma prejudicada, né? Mas que às vezes eu tenho um planejamento na minha cabeça e por mudar a rota, eu tenho que mudar todo o meu planejamento. Então é um pouquinho complicado, sabe? Às vezes eu tenho uma encomenda para entregar, mas eu acordo num dia não muito bem e eu, mesmo assim, eu tenho que fazer aquilo, porque, né, eu fiz um compromisso com a minha cliente. Eu ainda não fiz envios para fora, mas é uma meta também, conseguir pegar encomendas fora de Minas Gerais, que é onde eu moro, né? E com fé em Deus vai dar certo, mas é um passo de cada vez. Eu sou muito pé no chão. Eu não quero dar um passo maior do que minha perna, né? Eu sei que eu tenho capacidade de alcançar o inimaginável. Isso daí eu sei. Eu tenho muita fé. Eu acredito muito nisso. Mas também eu não vou fazer loucura, tá? É, de querer agarrar o mundo, querer fazer tudo ao mesmo tempo, sabendo que é quase impossível. Então, assim, eu já estou, assim, super contente com o que eu tenho hoje. Só tenho a agradecer mesmo a Deus. E, inclusive, essa semana agora, na terça-feira, para ser mais exata, na terça não, na quarta, eu tive a oportunidade de entrar num grupo, né, de crocheteiras, de incentivo mesmo, onde lá tem desafios, tem hashtags, que vai me ajudar muito. Porque eu acho que quando a gente tem um incentivo, quando a gente tem alguém pegando na nossa mão, fazendo junto, fazendo dar certo, ajuda muito, 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 muito. E eu acho que vai ser bem legal. Estou bem ansiosa, bem entusiasmada. Inclusive, eu queria deixar um beijo para as meninas. TK, Darlen, Jéssica, do Crochê Recomeços. E assim, nossa, eu já estou bem feliz. E as outras meninas também, todas elas. Eu não vou lembrar o nome agora. Ingrid, né? Dani. Eu não vou lembrar o nome agora. Mas me receberam super bem no grupo. Eu fiquei bem feliz, de verdade. E eu tô falando mais do crochê aqui porque é o que o meu canal é mais voltado, né? Mas até na hora da enfermagem mesmo, sabe? Quando você tem alguém ali do seu lado para te apoiar, para te falar que vai dar certo, pra te incentivar, tudo se torna mais fácil. E é bom a gente ter, né? Aquela pessoa para te dar um empurrãozinho e falar assim, vai minha filha, você consegue? Desiste não. Porque é tão difícil, gente, a correria do dia a dia às vezes desmotiva tanto a gente. Mas eu tô aqui, sou prova viva de que dá certo. Dá pra gente conciliar as coisas. De que basta a gente ter força de vontade, querer também, né? Porque não adianta nada. Se eu falar assim, eu quero, mas eu não faço por onde. Não vai acontecer nada, gente. Eu vou ficar ali na mesmice o tempo inteiro. Então a gente tem que querer, a gente tem que ter sonhos, tem que traçar metas, mas a gente tem que correr atrás para realizar. Nada cai do céu. Só chuva. E olha que ultimamente nem chovendo direito tá, né? Então, nem chuva direito tá aí. Mas a gente precisa traçar planos, sabe? Ter metas na nossa vida. E eu venho trabalhando muito isso comigo, sabe? De, de ter algo planejado pro meu dia. Por exemplo, hoje eu vou fazer só a base de tapete. E eu trabalhar naquilo.
Eu tenho aqui também, ó, passado verdinho já, só as florzinhas separadas assim. Eu já tinha feito anteriormente, até trouxe um videozinho aqui de produção de florzinha, ó. Eu produzi 28 florzinhas em 1 hora. Olha que bonitinho. Então eu tenho várias florzinhas lá em casa para passar, carreirinha de verde. Essa produção aqui eu já passei. Ó. Também vai ser outro tapetinho, tá? Eu vou iniciar ele aqui. E a gente tem que querer, sabe? Aperfeiçoar o nosso trabalho. Eita. Aperfeiçoar o nosso trabalho. Tem que buscar conhecimento, buscar ajuda quando a gente tem dúvidas. Isso também é humildade, né, gente? Porque às vezes a gente tá errando em alguma coisa, mas eu não quero procurar porque eu sei. Ou porque eu tenho vergonha de ajudar alguém. Não, gente, a gente tem que ter humildade. Ninguém nasceu sabendo nada. Então a gente tem que, sim, querer sempre mais na nossa vida. Se a gente tem um sonho, a gente tem que querer aumentar esse sonho ainda mais. A gente tem uma meta e aumentar essa meta ainda mais. E antes, quando eu comecei com crochê, depois eu vou trazer aqui para vocês um videozinho contando minha trajetória de crochê até hoje, como eu comecei, quando eu comecei, por que eu comecei. Esse vai ser um vídeo para depois que eu vou fazer. Hoje mais é um bate-papo mesmo, e eu crochetando aqui. Quando eu comecei com crochê, eu não fazia peças rápidas, não. Eu demorava, tudo, não conseguia fazer por foto. Hoje não é qualquer peça que eu faço por foto, tá? Geralmente eu faço por vídeo aula, mas eu já fiz algumas coisas por foto. E quando eu consegui, foi assim, nossa, eu fui me achando, porque quando você faz a primeira vez, né, a peça por uma foto, é uma coisa muito boa. Você vê o tanto que você está evoluindo. Então, quando eu comecei assim, fazendo suplá, essas coisas, e meus pontos não eram certinhos. Eu descobri depois que eu fazia os pontos altos, quando eu fazia a segunda carreira, por exemplo, eu fazia errado. Eu fazia de uma forma muito mais difícil, que meus pontos ficavam bem pequenininhos. Mas no final dava certo, sabe? As peças mesmo. Hoje em dia eu sei que eu estava fazendo de uma forma que não era, né, o ideal de ser feito, mas dava certo. Então eu fui aperfeiçoando. Eu fui buscando conhecimento, fui buscando vídeos mesmo, para ver aonde eu estava errando. Porque a gente tem que querer, mas a gente tem que fazer acontecer. Só o querer não resolve nada. É muito fácil a gente só querer as coisas. Mas se a gente não dá os nossos pulos, né, como se diz, as coisas não vão vir na nossa mão. Seria ótimo, né? A gente só querer e pensar e já realizar aqui. E hoje em dia tá tudo fácil, o acesso que eu falo, né? Igual as meninas que fazem crochê há mais tempo, sempre falam que antes não tinha, gente, videoaula, não tinha internet para tirar uma dúvida, o acesso a outras crocheteiras não era tão fácil. Mas hoje em dia não, hoje em dia é muito, muito tranquilo com as redes sociais, a gente procurar as pessoas, tirar as dúvidas, ter alguns vídeos ali à nossa disposição. E então, basta a gente querer mesmo. E o povo fala comigo, mas como é que você consegue conciliar casa, serviço e crochê? Tem hora que nem eu sei como eu consigo, de verdade. Tem hora que é tanta coisa na minha cabeça que eu fico perdida. Mas é algo que eu quero. Então, se eu quero, eu tenho que me abdicar de algumas coisas. Eu tenho que, por exemplo, agora, eu poderia estar dormindo no meu horário de almoço. Porque aqui no hospital tem cama, né? Tem tudo direitinho pra gente poder fazer o nosso horário de descanso. Mas como eu tenho uma meta que é finalizar esse projetinho, eu estou aqui sentada fazendo meu crochê. Entendeu? Então, são algumas trocas também que a gente pode fazer que agiliza. É meia horinha do seu dia que às vezes você iria estar ali no telefone, fazendo qualquer uma outra coisa, assim, como eu posso dizer? Não que seja algo desnecessário, né?
Mas meia horinha que você para, você faz umas 3, 4, 5 coisinhas no seu dia para adiantar algum outro trabalho que você vai pegar. Porque muitas vezes tem gente que fala, não, eu não vou fazer crochê hoje porque eu vou ter só uma hora do meu dia. Gente, mas se você pegar uma hora e fizer, é melhor do que nada. Se você pegar 20 minutos e fizer, é melhor do que nada. E é por isso, eu torno a dizer, eu sempre ando com um barbante, uma linha, qualquer coisa do tipo na minha mochila. Às vezes eu vou numa consulta com minha mãe, ela faz tratamento com oftalmo, eu vou na consulta, eu sempre levo. No Uber eu vou fazendo, enquanto eu tô aguardando a consulta eu tô fazendo. Por quê? Seria um dia, entre aspas, desperdiçado, porque demora, é pelo SUS, mas que se eu tenho ali, né, o material para estar fazendo um crochê, seja um suplá, seja uma base de tapete, seja uma florzinha, seja o que for. Se eu consigo adiantar aquilo naquele dia, naquele momento que eu tô ali com ela, para mim já é ótimo. Para mim já é ótimo, porque eu vou estar otimizando meu tempo, né? Eu vou estar gastando o tempo que eu estaria livre, eu ia estar, às vezes, mexendo no telefone, né? Vendo notícias ruins, que hoje em dia se abre o telefone e só tem notícia ruim. Eu não, eu estou ali focada fazendo meu crochê. Às vezes eu consigo uma cliente por ali, porque as pessoas vêm e elas gostam, gente, de ver a gente trabalhando, sabe? Fazendo serviços manuais. Então, às vezes consegue uma cliente, alguém vem conversar com você porque você está ali fazendo crochê e fala, eu também faço, e tudo. Então é bem legal, sabe? A gente cria vínculos, a gente consegue criar uma amizade ali com outras pessoas, pelo simples fato de você estar fazendo o seu trabalho. Olha só que lindeza. Além de você estar otimizando seu tempo, você vai estar produzindo e ainda consegue conquistar clientes, amigos, né? E isso é muito interessante. Então eu sempre levo comigo. Estou querendo criar o hábito de andar com cartãozinho com minhas redes sociais, né? E às vezes até um mimozinho mesmo, um chaveirinho, algo mais simples, para quando a pessoa vier, falar, olha, eu gostei do seu trabalho, eu já tenho ali em mãos, entregar e falar, segue lá na rede social, vai gostar e tal, porque a gente consegue também criar nossa rede de clientela sim, né? Mas só que eu também tenho medo ao mesmo tempo, porque como, como eu trabalho fora, às vezes já tenho muita encomenda, graças a Deus. E às vezes eu fico com medo de ter mais ainda e eu não dar conta, sabe? Mas a gente vai indo, né, aos poucos. Mas então, gente, o vídeo de hoje era mais um bate-papo mesmo, para falar com você. Que se você tem um sonho, se você tem uma meta, faz acontecer, sabe? Faz dar certo. Não é fácil, não tô falando que é fácil, que todo mundo vai conseguir, porque infelizmente, na hora que a gente faz um planejamento, a gente acha que vai dar bom, mas no final não dá. Mas assim, o simples fato de você querer, de você tentar, e de você saber que você é capaz, já muda muita coisa. Então, se você chegou até aqui no vídeo, gente, deixa o seu like para me ajudar, deixa um comentário, tá? Compartilha com seus amigos. Deixa aqui sua opinião, se você acha que tá certo ou não, se não é bem assim, se a realidade é outra. E às vezes também, né, eu tô falando só da minha realidade. E às vezes é um pouquinho mais embaixo por aí. E me fala se você consegue, né, otimizar o seu tempo. Então, muito obrigada por você estar comigo até aqui. Espero que tenha gostado do vídeo. Pode deixar aqui para mim sugestões, tá? Elogios, críticas, do que vocês estão achando nos meus vídeos. E espero contar com vocês aqui no meu canal, tá? Deus abençoe cada um. Um beijo e até o próximo vídeo. Eu já consegui fazer mais 2 carreirinhas nesse tapete. Deus vai trazer a produção completinha para vocês. Tchau, tchau.